Seja bem-vindo a mais uma temporada do programa Bíblia Aberta, onde, como o próprio nome diz, a Bíblia está ao centro das nossas conversas e do nosso estudo. Gosto sempre de recordar que o nosso programa está disponível para ser seguido no canal 186 da MEL, assim como no canal YouTube da Novo Tempo Portugal. Para aqueles que preferem as ondas da rádio, estamos também disponíveis nas ondas da frequência 91.2 da RCS na área da Grande Lisboa. Para esta nova temporada, vamos focar-nos no quarto livro do Novo Testamento, ou seja, nas temáticas que são apresentadas no Evangelho de João. João, o apóstolo do amor, escreveu muito sobre esta virtude, tanto no seu Evangelho como nas suas epístolas, referindo-se a si próprio, inclusivamente, como o discípulo a quem Jesus amava. Não é que Jesus amasse mais a João, sem dúvida, mas sim que o coração de João estava especialmente aberto e receptivo ao amor do próprio Mestre Jesus Cristo. Para esta temporada, vou fazer-me acompanhar mais uma vez por um painel residente, a quem quero dar as boas-vindas, Pastor Pedro Esteves. Bem-vindo, Pedro. Olá, Tiago. Um prazer estar de regresso aqui para mais uma temporada. Obrigado. Também a pastora Ana dos Santos está connosco, também como parte deste painel residente. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, estou feliz por estar aqui com vocês. Muito obrigado, Ana, também por estares connosco. E para estes primeiros 3 programas vamos fazer-nos acompanhar, como sempre, por um convidado especial. Desta vez temos o prazer de ter o pastor Júlio Carlos Santos connosco. Bem-vindo, Júlio. Olá, Tiago, muito obrigado. É um prazer estar neste magnífico programa. Muito bem, vamos então arrancar já com o nosso estudo, com uma primeira pergunta, então, sobre esta temática que nós hoje, então, vamos iniciar. E vou passar, portanto, já a primeira pergunta para o Pedro. Pedro, João, um discípulo tão especial, não é verdade? O discípulo amado. Porquê é que João escreveu o seu Evangelho, afinal de contas? Qual foi a sua motivação, a razão por trás dele ter escrito, de facto, este Evangelho? E o que é que torna este livro tão único nos seus objetivos e no seu conteúdo? Sim, é uma pergunta de base, não é? É claro que nós, quando pensamos na ideia de justificar porque é que João escreveu, não estamos à procura de motivações psicológicas ou profundas, ou porque é que ele o fez a nível pessoal. É o que é que este Evangelho em concreto nos revela no seu conteúdo, que nos aponta para a razão pela qual ele foi escrito. Um detalhe sempre importante quando falamos deste tema é recordar-nos que, com altíssima probabilidade, para não dizer seguramente, o Evangelho de João foi escrito mais tarde, quando comparamos com os outros Evangelhos. E que também, aí com menos probabilidade, mas há uma forte probabilidade de João ter tido acesso aos outros Evangelhos, pelo menos a alguns deles, não é? Que nós conhecemos como os Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos ou Lucas. Eles já circulariam, o seu conteúdo era conhecido, quem sabe João teve mesmo a oportunidade de ler alguns dos textos dos Evangelhos e, portanto, João obviamente vai escrever num contexto e com um objetivo um pouco diferente, uma vez que ele tem consciência que uma certa forma de contar a história de Jesus já estava feita. Exato. E, portanto, isso traz para o Evangelho de João que podíamos designar como algumas singularidades. Coisas, dimensões, conteúdo, parte do seu conteúdo, mas, claro, em grande parte, como dizias aí na tua pergunta, mesmo em termos de objetivos, claramente João vai por um caminho um pouco diferente. O sentido não é, obviamente, de ele desconsiderar os outros, pelo contrário, é de complementar. Aliás, é por essa razão que muitas vezes se fala da ideia de Mateus, Marcos e Lucas serem evangelhos, muitas vezes dizemos sinóticos, ou seja, são paralelos, podemos dizer assim. É fácil lê-los de forma paralela, é como se eles mais ou menos têm a mesma narrativa, contam a mesma história. Se quisermos, podemos dizer que os outros evangelhos têm uma dimensão mais biográfica em relação à história de Jesus. E João não vai ter uma atitude, nem uma narrativa biográfica. Essa talvez seja a principal diferença que nós encontramos. Mas vamos focar-nos em algumas que me parecem ser as singularidades importantes de destacar no Evangelho. Por um lado, temos essa natureza de estilo e conteúdo. Exemplos disso, e não vamos ser aqui muito exaustivos, mas, por exemplo, a força e a dimensão que no Evangelho de João têm os discursos é realmente diferente em relação aos outros Evangelhos. Nós temos longos discursos, alguns deles bastante reflexivos. Esses discursos tanto podem estar mesmo escritos na forma de discursos, como aqueles que encontramos mais para o final
do Evangelho, ali a partir, por exemplo, do capítulo 14, 16, 17. Nos primeiros capítulos vamos encontrar longos discursos de Jesus, mas sobretudo no contexto de encontros. Não é? E lembramos o capítulo 3 ou 4. Então, esses grandes diálogos, esses grandes encontros ou os grandes discursos de Jesus dão ao Evangelho uma natureza bastante diferente. Lá está. Portanto, à medida que lemos o Evangelho, vemo-lo muito menos biográfico ou narrativo. O ritmo não é o ritmo de acompanhar a história de uma pessoa desde que ela nasceu, para onde é que ela vai, o que é que ela vai fazendo, até que ela morre, não é? E no caso de Jesus, ressuscita. Esse é um aspecto que torna bastante singular o Evangelho de João. Depois temos o papel dos sinais. Nós, obviamente, vamos aqui aprofundar esse tema, com certeza, mas o papel dos sinais, dos milagres de Jesus. E nós podemos dizer que João vai destacar especialmente alguns sinais que apontam para a identidade de Jesus, para a sua missão. Sinais, milagres que João relata que revelam muitas dimensões do reino de Deus. Portanto, há uma singularidade também dada ao Evangelho de João na forma como escreve os milagres de Jesus e como os contextualiza. Por outro lado, o Evangelho de João é mais temático. Aliás, o tema que nós podemos dizer, que é o tema desta temporada, precisamente não é o Evangelho de João. Um pouco à semelhança do que fizemos aqui na temporada passada, em que estudamos o Evangelho de Marcos. E aí nós seguimos a narrativa de Marcos. Fomos, para aqueles eventualmente que não tenham tido a oportunidade de ver, podem ir. Se estão a ver-nos na televisão já é mais difícil, mas basta irem ao YouTube de Novo Tempo e podem voltar a ver, se algum prezado espectador estiver connosco, ou ouvinte, e no canal, portanto, YouTube, como dizias há pouco, da Novo Tempo, fica só este parênteses, é possível ver as temporadas anteriores, aliás, muitas, larguíssimas temporadas, já de muitos anos deste programa. E aí, eu estava a dar como exemplo o Evangelho de Marcos, que nós mesmo aqui abordámos de uma perspectiva biográfica e cronológica. Vamos do capítulo 1 para o último capítulo. Mas é interessante que o Evangelho de João, não é que não possa ser estudado de uma ponta à outra, claro, mas é um Evangelho que é altamente temático. Por isso é que nós até aqui abordamos, ao longo deste trimestre, não tanto o Evangelho de uma ponta à outra, mas os grandes temas. E é interessante fazê-lo desta forma porque o próprio Evangelho de João está escrito nessa perspectiva temática. Mesmo alguns temas teológicos profundos, relevantes, temas como luz e trevas, vida e morte, salvação, enfim, o Espírito Santo. Há grandes temas teológicos que no Evangelho de João estão descritos de uma forma abrangente. Ele usa muitas metáforas, simbolismos diversos, que enriquecem, claro, o entendimento espiritual deste Evangelho. E agora, queria-me, no meu último minuto, focar em alguns objetivos que me parecem, à tal pergunta, porquê é que ele escreveu, acho que nós podemos definir 3 ou 4 grandes objetivos que, a partir do conteúdo, nós depreendemos que era o que estava na mente de João. Revelar a divindade de Cristo, ou seja, claramente afirmar quem era Jesus e distingui-lo daquilo que poderia ser um profeta, um mestre, um grande homem de Deus, um grande rabi. Não, a afirmação desde o princípio até ao fim do Evangelho. Nós sabemos que o princípio diz era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, até o seu final, quando ele diz no versículo 31 do capítulo 20 que estes sinais foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, revelar a identidade de Jesus é talvez o grande objetivo. Mas há também um grande objetivo que nós podemos designar evangelístico. Que este próprio versículo 31, no final do capítulo 20, nos indica. Ou seja, João tem claramente uma visão evangelística no sentido em que ele pretende que pessoas, ao lerem esta história, estes discursos e esta abordagem, se deixem convencer pela pessoa de Jesus. Portanto, ele não está apenas a fortalecer os crentes, que é sempre um objetivo, mas ele está a tentar que esta carta ou este escrito, fosse onde fosse lido, em que tempo, tivesse esta capacidade de convencer. E é nesse sentido que ele é evangelístico. Ele é portador de um apelo. Dizer, está aqui este homem, ele não é apenas um homem, vejam o que ele disse, o que ele fez e vejam o que ele vai fazer. Então, o reino de Deus é apresentado nesta perspectiva de convencer-nos de quem é Jesus. Muito bem. Sem dúvida, um esforço para apresentar um Jesus que
ama e que é amável para qualquer ser humano que o queira conhecer, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Pedro. Vou passar já a bola aqui ao Júlio, com a tua permissão. Júlio, João muitas vezes refere-se aos milagres de Jesus, usando, portanto, esta expressão, referindo-se a eles como sinais, não é? Será que nos podes ajudar a compreender qual é o significado, ou qual é mesmo a intenção, portanto, de João ao fazê-lo e ao apresentá-lo desta forma? Sim, de facto nós temos essa tremenda, digamos, especificidade, não é? Não haja dúvida que João chama a estes milagres sinais. É óbvio que ele não tem na sua mente a intencionalidade de mostrar isso como se fosse um sinal qualquer, portanto, de facto, não. Portanto, mas ele refere-se efetivamente, digamos, estes milagres como sinais a um acontecimento ou acontecimentos que são milagrosos e que apontam sempre para uma realidade tremenda mais profunda. E esta realidade tremenda mais profunda é, na realidade, o mostrar e o apontar Jesus como exatamente o Messias. Este é um primeiro aspecto que eu gostaria de realçar. Por outro lado, João tem como objetivo, um segundo objetivo, com esta preocupação de apresentar milagres como sinais, João tem como segundo objetivo mostrar Cristo, ou melhor dito, mostrar que Cristo, através efetivamente da realização de muitos sinais e milagres, portanto, neste caso concreto, ele possuía um poder divino. Portanto, isto é um aspecto que me parece extraordinariamente, digamos, pertinente na maneira como João apresenta efetivamente, digamos, Cristo. E estes milagres têm um terceiro aspecto em João. Ele procura, através de mostrar efetivamente estes milagres como sinais, no sentido de que eles apontam, eles apontam a direção para o único caminho que conduz à vida eterna. Este é um terceiro aspecto que me parece extraordinariamente muito importante. Portanto, dizer que estes sinais, aliás, nós temos esta ideia em João, no capítulo 20, concretamente, e no versículos 30 e 31, quando nos é dito que estes, porém, foram escritos para que creiais. Aliás, há bocado o Pedro já referia este aspecto. Para que creiais que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, acreditando, tenhais vida, efetivamente, portanto, em seu nome. Por outro lado, obviamente que eu penso, e eu gostaria muito de fazer esta separação, dar uma explicação sobre a questão do que é um sinal, do que é um milagre. Portanto, parece-me que é pertinente fazê-lo. Isto porquê? Porque provavelmente há pessoas que nos estão a acompanhar no programa e que podem estar a fazer esta pergunta, o que é um sinal? Portanto, e qual é a diferença entre um sinal na realidade e um milagre? Portanto, muito bem. É importante dizer que a palavra milagre, ela vem do latim, portanto, de uma palavra latim que é miraculum, que significa literalmente algo de origem divina. Isto é muito importante. Aliás, por isso é que João tem esta preocupação de mostrar, efetivamente, esta dimensão divina, portanto, do milagre. Algo de que nós mesmos, ao constatarmos, ficamos completamente maravilhados, ou algo de que nos surpreendemos, por exemplo, algo que nos surpreende, não é, pela sua realização, pela sua dimensão. E, na realidade, no Novo Testamento, há dois termos gregos, que eu gostaria de referenciar, que são usados para descrever o que nós chamamos de milagres. Em primeiro lugar, o primeiro termo é a palavra dunamis. A palavra dunamis é exatamente interpretada como poder, ou seja, de onde se originam, aliás, as palavras dinamite, a palavra dinâmica, dinamismo, mas todas se referem, na realidade, a algo poderoso. E João tem isto na mente, tem isto exatamente em mente. Essencialmente, dunamis, eu diria que caracteriza um milagre como uma demonstração do poder divino de Cristo neste mundo. Portanto, verdadeiramente Cristo possui então o poder de proferir a sua palavra e imediatamente ela é cumprida. Okay? Aliás, nós encontramos isso na criação logo, portanto, quando Deus, enfim, pela sua palavra, não é? Ele cria automaticamente. Por outro lado, a segunda palavra, que é diferente, portanto, que é a palavra simeion, para sinal, não é? Simeion, para sinal, que se refere à autoridade de Cristo. Uma coisa é a autoridade e outra coisa é o poder, portanto, neste caso concreto.
E, na realidade, este termo ajuda-nos a compreendermos um bocadinho a obra milagrosa de Cristo como uma manifestação, então, da sua autoridade divina no mundo, nomeadamente para subjugar os poderes exatamente das forças malignas. Aliás, é exatamente na sua autoridade que Cristo vai ordenar, inclusivamente, que vai ordenar a Satanás ou aos demónios que se calem, que se partam e eles obedecem. Não é? Portanto, é realmente algo incrível. Agora, é importante fazer aqui uma pergunta para ajudar, digamos, para mais um contributo à pergunta que tu fizeste. A pergunta é: porquê é que Jesus faz tantos milagres? Este é um outro aspecto que me parece fundamentalmente importante. Em primeiro lugar, foram feitos para satisfazer certas necessidades humanas. Certas necessidades humanas, que incluíam sempre uma dimensão espiritual, primeiro, de perdão, e em segundo lugar, de restauração. Em segundo lugar, ao contrário de muitos dos chamados milagres atuais, Jesus nunca realizou, e eu gostava de sublinhar este aspecto, nunca realizou milagres para satisfazer a curiosidade humana. Nunca, mas para ajudar os necessitados. Portanto, é interessante que estes dois aspectos realmente são fundamentais na atitude e no comportamento de Cristo, na sua autoridade que tem, exatamente, e no seu poder que tem para realizar, digamos, estes milagres, portanto, que resultam em sinais extraordinários. Terceiro, os milagres de Cristo serviram para dar uma clara evidência da veracidade da sua mensagem divina. E isto é muito importante. E da sua missão divina à humanidade perdida. Aliás, dizer-vos que quando Jesus ressuscitou dos mortos, por exemplo, o filho da viúva, neste caso concreto, reparem a reação do povo. O povo proclamou que Deus visitou o seu povo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esta foi uma prova explícita do seu verdadeiro caráter messiânico. Era um bocadinho aquilo, na sequência daquilo que o Pedro há bocado dizia. Portanto, há, digamos, uma missão concreta. Aqui vemos o caráter messiânico, efetivamente, de Cristo. E, finalmente, em quarto lugar, dizer que os seus milagres serviram como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Este é um outro aspecto que me parece muito importante de realçar e de ressaltar nesta questão que tu perguntaste. Isto porquê? Porque corresponde ao que os patriarcas e profetas de Deus tinham predito sobre Jesus. Portanto, é interessante vermos, então, este aspecto por este prisma. Portanto, prezado Tiago, dizer-vos que, na realidade, de facto, a realização de muitos sinais e, digamos, milagres, em todos eles estava implícito o poder divino. Não era qualquer pessoa que o poderia fazer. Exatamente. Não é qualquer pessoa que se designasse whatever, o que fosse, poderia realizar. Só alguém realmente com este poder divino é que poderia realmente realizar. Muito bem. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Vou já passar à Ana para esta próxima pergunta, porque o primeiro milagre ou sinal de Jesus, usando um pouquinho a linguagem desta última pergunta que tivemos o Júlio, no Evangelho de João acontece num casamento. E no contexto de assegurar mais vinho para que a festa pudesse então prosseguir, não é verdade? Ora bem, Ana, há aqui alguma mensagem sobre a natureza do Evangelho neste facto, neste contexto específico? Sim, eu não me quero repetir muito aquilo que foi dito, mas o Evangelho de João é o meu Evangelho favorito, por tudo aquilo que já foi dito e muito mais, porque nós conseguimos ver a humanidade de Jesus e a sua divindade ao mesmo tempo. E que noutros evangelhos o foco não era tanto esse. Nós, nos evangelhos sinópticos, por exemplo, nós percebemos que eles estão a mostrar o Filho do Homem, que é realmente o Messias. E João vai por esse prisma, mas mostra a sua humanidade também, o cansaço, a fome, etc. E então, neste caso específico, é muito interessante o facto de o primeiro milagre registado e que nós percebemos quando comparamos com os outros evangelhos, que é realmente o primeiro acontecimento que inaugura o ministério de Jesus, nós percebemos que é numa festa de casamento e vinho. E agora nós podemos entrar na questão que é,
Então Jesus vai transformar a água em vinho, que nós percebemos no capítulo 2 de João, que acaba o vinho, que era algo muito tradicional judaico, existir, e Jesus, a mãe chega até ele a dizer, por favor, arranja aqui a situação para que tudo corra bem, e Jesus até vai dizer a célebre frase de ainda não chegou a minha hora. Mas ainda assim ele faz este milagre, este sinal neste casamento e transforma a água em vinho. A grande questão é que se nós analisarmos historicamente este dato, este casamento judaico, nós temos que perceber como é que os judeus viviam o casamento. Vemos que não é um casamento de um dia ou de umas horas, mas que era prolongado por vários dias, e percebemos também que, por exemplo, no Talmud, no Shabat, etc., em alguns livros judaicos, nós percebemos que existia uma noção do que era realmente o vinho que era preparado para essas cerimónias. No grego do Novo Testamento, nós não conseguimos perceber se é vinho não fermentado, se é vinho fermentado, que tipo de vinho é, porque a palavra é a mesma para um ou para outro, sumo de uva ou vinho. Mas é interessante, e muito interessante, este facto de existir, porque nós temos que ter em consideração a regra de fé do povo judeu. Para além das muitas tradições que eles acumularam, o Antigo Testamento, naquela altura ainda não se chamava Antigo Testamento, mas aquilo que nós hoje conhecemos por Antigo Testamento era uma base de fé do povo de Israel. E dentro dessa base de fé nós encontramos vários profetas que vão falar mal contra bebedices, vão falar mal contra o facto de beberem vinho, e aí sim vinho com álcool, e que estavam a desonrar a Deus e etc., em particular o profeta Amós. Então nós percebemos que há uma noção de que esse vinho com álcool não era algo aceitável na questão quando o povo já estava em reconciliação com Deus e etc. E também, historicamente, nós percebemos que aquela zona específica da Galileia, perto de Nazaré, era muito conhecida também pelo o facto de haver vinho, mas vinho sem álcool, o sumo de uva. O sumo de uva fresquinho era algo bastante conhecido. Mas o mais interessante, e centrando-nos na questão, o mais interessante é que nós podemos olhar para um Jesus aqui que vai impactar o início do seu ministério pelo contacto pessoal com as pessoas. E ao ponto dele celebrar e festejar um casamento, que é um dia de alegria, e que nós, conhecendo um bocadinho da história do povo judeu, vamos perceber que não é um dia vivido parado, sentado, é um dia que até envolve as danças típicas tradicionais, e etc. Ou seja, é um dia bastante feliz no cotidiano do povo judeu. E voltando ao que o Júlio estava a dizer, é interessante porque Jesus vai aqui suprir uma necessidade que estava a existir. Uma necessidade ao ponto de que, se aquilo não tivesse corrido bem, aquele casamento ficaria marcado, ficava mal visto porque não se tinham preparado e etc. E nós então vemos a questão de Jesus transformar a água em vinho e inaugurar com os seus discípulos, que diz-nos no texto de João capítulo 2, possivelmente Tiago, André, Pedro, João, Filipe e Natanael, que é quem aparece no capítulo 1, com esses 6 discípulos, os seus irmãos e a sua mãe, inaugurar o seu ministério de uma forma que se calhar não foi uma cura, não foi um ressuscitar entre os mortos, foi uma celebração. E isto, como dizia, faz-me pensar e faz-me ainda gostar mais de Jesus no sentido mais positivo desta frase, que é Jesus, ao vir cá, e nós temos uma temporada inteira para abordar esta questão, mas Jesus, ao estar connosco na Terra, quando ele cá veio, ele misturou-se, ele esteve presente, ele quis demonstrar o cuidado nos detalhes. Aparentemente uma coisa insignificante como terminar este sumo de uva ou este vinho, mas Jesus faz questão de marcar pelo detalhe, marcar a sua presença, estar interessado que tudo corra bem. E é interessante porque este ato vai refletir um pouco a essência deste Evangelho. Porque quando nós terminamos o capítulo 2, a partir do versículo 9, nós vamos perceber que Jesus fez isto e ajudou que os seus discípulos, que tinham sido chamados há pouco tempo, voltamos à questão do crer, da fé. Ou seja, Jesus inaugura o seu ministério também para dar confiança àqueles que tinham acabado de chegar e que tinham acabado de se comprometer em segui-lo.
E é muito interessante porque a fé, o crer, é algo que vai marcar e vai ser central no Evangelho de João, como já foi dito. E quando nós falamos da natureza do Evangelho, na natureza nós vemos que há um Jesus que está disposto a ter compaixão e generosidade, que está entre as pessoas, os mais necessitados nas diversas áreas, mas acima de tudo está lá também para reforçar a fé de quem acredita nele. Está lá para reforçar e centrar aquilo que é o essencial. E as bodas de Caná, um ambiente totalmente que não era previsto acontecer algo como aconteceu, nós percebemos que Jesus não está só nos sofrimentos, nem nas horas mais sérias, mais sofridas do ser humano, mas Jesus está lá nas celebrações e celebra connosco e quer estar ao nosso lado. E isso a nós, e certamente a quem nos está a ouvir também e a ver, é algo que nos marca e impacta, porque traz-nos uma mensagem para este Evangelho que é: não é só na dor e no sofrimento, mas nos dias bons e felizes, Jesus também lá está. Para assegurar a nossa alegria, a nossa felicidade, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, Ana. Vou aproveitar este momento, o estudo está ótimo, agradeço os amigos, e por isso quero aproveitar este momentinho para recordar àqueles que nos seguem que nós temos, de facto, uma oferta para aqueles que querem continuar a estudar. Se calhar lá em casa está-se a perguntar como é que pode continuar a aprofundar o estudo, a aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Se calhar tem alguma pergunta que ainda não tivemos a oportunidade de responder aqui. Pois bem, temos este guia de estudo, A Origem de Tudo, que é um manual fascinante com vários temas para que possa, de facto, aprofundar o estudo com a sua família, com os seus amigos, até para dar a alguém que sabe que gostaria, de facto, de aprofundar o seu conhecimento da Bíblia. É um manual que aborda vários temas, que aborda, por exemplo, a origem do universo, a origem da vida. Fala até inclusivamente dos dinossauros, de maneira que temos aqui este guia de estudo que realmente nós queremos oferecer gratuitamente para si que está aí em casa, para continuar então a estudar também por si próprio e a adquirir todos estes conhecimentos que nós temos na Palavra de Deus. Como é que pode então adquirir este guia de estudo? É muito simples, basta contactar-nos através da linha do número 933-939291. Tome nota, 933-939291, e pode apenas solicitar com uma mensagem, por exemplo, então o envio deste manual que nós teremos todo o gosto então de fazer chegar até às tuas mãos. Meus queridos amigos, vamos continuar então nesta segunda parte do nosso estudo. De facto, o livro de João e o próprio autor João é uma personagem de facto fascinante. E agora passo para ti, Pedro, mais uma vez, porque no capítulo 4 do livro de João, Jesus então volta a Canaã da Galileia e faz o seu segundo sinal, não é verdade? Vamos ler agora, portanto, em João, no capítulo 4, portanto, vamos ler este texto extenso que nós encontramos, portanto, a partir do verso 46 e até ao verso 58, quando nos diz o seguinte, então. Volto a dizer, portanto, João capítulo 4, a partir do verso 46 ao 58, diz o seguinte: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que horas o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia a Galileia. Ora, muito bem, Pedro, nós de facto temos aqui uma história que é bastante rica nos elementos que nos é dado, e Jesus parece aqui até acusar uma fé baseada, portanto, em milagres e em efeitos sobrenaturais. Pedro, qual é o perigo deste tipo de relacionamento com Deus? Sim, é verdade que esta ideia de que milagres ou ações sobrenaturais fazem parte da estrutura de fé, ao mesmo tempo que são um anúncio de bênção, do poder de Deus, são um risco enorme para o desenvolvimento de uma fé equilibrada. E neste sinal, neste segundo sinal, é interessante que Jesus
como aliás fez várias vezes, e se nós temos esse relato ao longo dos vários evangelhos, não é? Que Jesus muitas vezes parece ter um bocado esta visão, ou esta atitude meio desconcertante. Primeiro parece que desmonta a ideia de fazer o milagre e depois faz na mesma, não é? Um pouco como, há bocadinho a Ana falava, no primeiro sinal de Jesus aqui em João, ele vai dizer à mãe que ainda não chegou a hora, mas depois faz o sinal na mesma. Não é? E nós temos estes exemplos, não vou entrar muito na tentativa de compreender isto, porque seria um tema que não responderia à tua pergunta, mas acho que é um facto interessante assinalar. Em muitas ocasiões, Jesus primeiro ou confronta as pessoas, ou levanta dúvidas, vá para dar mais um exemplo, não é? Quando vem aquela mulher que pede a Jesus, não é? Aquelas migalhinhas, não é? E ele primeiro tem aquele discurso meio estranho, nós estudámos isso aqui na temporada passada, em que diz, não, as migalhas dão-se aos cães, não é? Ou seja, primeiro parece levantar um problema e estar com problemas em fazer o milagre, e depois faz na mesma. E nós percebemos que há, obviamente, uma intenção, nesse prelúdio do milagre, há uma intenção de Jesus de levar as pessoas a refletir ou a ensiná-las sobre outras coisas antes do milagre. Mas aqui nós vemos isso, porque Jesus faz o milagre e fala de uma forma extraordinária, porque ele não precisou de ir lá fisicamente, mas a verdade é que vai no meio deste sinal aqui ter esta expressão muito importante, é que vocês querem sinais, alimentam-se de sinais. Aliás, mais à frente em João, no capítulo 6, que é um dos meus capítulos preferidos no Evangelho de João, por razões da sua essência e das suas implicações, Jesus vai ter um discurso parecido com este. Na altura, o que está em causa, provavelmente, ainda vamos estudar isto lá mais à frente, mas o que está em causa nessa altura é a questão do pão e dos milagres de multiplicação de comida. E Jesus vai fazer aquele paralelismo entre o verdadeiro maná, não é? E no fundo é dizer às pessoas, o que vocês querem é comida. E nessa altura Jesus de facto vai aprofundar ainda mais aquilo que agora aqui já apontou, que é, há muitas pessoas, mesmo que estejam a viver a experiência religiosa, que na verdade o fazem com um interesse. E esse interesse demonstra uma incompreensão sobre o que é a realidade do relacionamento com Deus e da fé. É por isso que nós podemos apontar algumas razões pelas quais uma fé baseada em milagres ou ações sobrenaturais de Deus representa um perigo para a pessoa que tem fé. Ora, isto retira que Deus faz milagres quando quer. Não, Deus não retira nada, porque o que Deus faz não é questionável. Portanto, se Deus quiser operar alguma coisa na nossa vida hoje, Ele vai fazê-lo. Quando quiser, da maneira que quiser. Porque a autoridade de Deus e a sua soberania não são questionáveis. O que é questionável é se a nossa relação com Deus se alimentar ou se basear na ação sobrenatural, ou melhor, naquela ação que nós consideramos que é boa. Porque este é o problema do milagre. Como o milagre, já aqui foi dito ainda há pouco pelo Júlio, como o milagre vai suprir uma necessidade e vai abençoar, quem é que não quer necessidades supridas? Mas vamos extremar a situação hipotética, porque extremar as coisas às vezes facilita a compreensão. Se eu tiver a convicção de que Deus pode colocar-me alimentos à porta por uma ação sobrenatural, a reação pode ser esta. Bom, neste caso eu não vou trabalhar e vou começar a pedir a Deus que me traga comida de alguma maneira, que alguém me traga comida. Ora, para que isso aconteça, na verdade, alguém vai ter que trabalhar então, para que eu substitua o meu trabalho na vida por alguém que me traga alimentos. Então nós vemos um exemplo de que uma fé sustentada em milagres é uma fé extremamente perigosa. Agora gostava de, em poucos minutos, fixar isto com algumas ideias mais concretas. A primeira coisa é que uma fé baseada em milagres ou ações sobrenaturais torna-se uma fé instável. Quando Deus nos chama, a fé, na verdade, o que traz à vida das pessoas é estabilidade. Mas uma fé baseada em eventos sobrenaturais, o que é que ela traz? Instabilidade. Porque numa fé ou num relacionamento com Deus baseado nesse pressuposto de que Deus vai agir de forma sobrenatural, quando as circunstâncias não atenderem às minhas expectativas, o que é que eu vou dizer? Deus não está comigo. Ou Deus não me quer abençoar. Seja vou pôr em causa a minha própria fé ou vou pôr em causa Deus, das duas uma. Mas isso cria instabilidade.
E parece-me que, na verdade, aqui neste milagre, neste capítulo 4, o que Jesus está precisamente a chamar é a atenção para a instabilidade. Ou seja, a verdadeira fé, ela está enraizada em quê? Na confiança em Deus, no seu caráter e nas suas promessas, independentemente das evidências visíveis. Portanto, este é um aspecto muito importante. Isto leva-nos diretamente à segunda dimensão que eu quero realçar, que é uma fé que se torna dependente dos sentidos. Ora, a fé, pela sua natureza, ela é do domínio do transcendente e do espiritual. Como os milagres são ações físicas ou concretas, ou seja, elas são uma intervenção no domínio do que é natural, uma fé diretamente relacionada ou, sobretudo, sustentada em acontecimentos do domínio do natural, na verdade, é uma fé que podemos dizer que se torna dependente das circunstâncias e das coisas físicas. Ora, a fé é precisamente o contrário disso. Por isso é que a confiança em milagres puramente, o que é que vai trazer? Vai trazer uma ênfase para o domínio do físico, não para o domínio do espiritual. E em terceiro e último lugar, eu quero chamar a atenção de um aspecto muito prático, é que uma fé ou até uma experiência religiosa baseada em milagres tem o risco de uma experiência religiosa que facilmente permita a manipulação espiritual. Muito bem. Nós temos que dizer aqui a verdade, mesmo que às vezes a verdade seja um pouco dura, porque a verdade, em muitas circunstâncias, é dura. Nós temos muitas manifestações religiosas na forma de organizações religiosas que estão espalhadas dentro do cristianismo por este mundo afora, que usam os supostos milagres para manipular espiritualmente as pessoas. E, portanto, se as pessoas vêm à igreja à terça-feira, porque à terça-feira os problemas financeiros vão ser resolvidos, à quarta são os problemas de saúde que são resolvidos e à quinta são os problemas de família que são resolvidos. E isto desenvolve uma relação com Deus e com a igreja que é uma manipulação espiritual. Porque a ideia é, se tu vieres aqui à igreja, se fizeres isto ou aquilo, se deres dinheiro e ofertas, ou se cumprires certos rituais, o que é que vai acontecer? Eu torno a minha fé e a minha relação com Deus uma manipulação. Ora, infelizmente, muitas igrejas, muitos líderes religiosos, ao longo dos séculos, têm usado de manipulação espiritual para manterem as pessoas cativas. Isto vem desde o tempo, se quisermos recuar, em que se usavam indulgências. Para dizer, tu pagas, eu aqui em nome de Deus escrevo um documento e tu vais ver que vai correr tudo bem e não vais parar ao inferno. Esta é a realidade da fé ao longo de séculos. Ou seja, a manipulação espiritual está sempre associada à ideia de uma coisa concreta que eu posso fazer por ti ou que Deus vai fazer por ti. Salvação pelas obras. Por isso são obras, na verdade são obras. Por isso os milagres são um anúncio, mas uma fé vivida ou dependente de milagres torna-me facilmente manipulável. Porque eu vou fazer as coisas em função daquilo que Deus vai fazer por mim. Muito bem, muito bem. Obrigado, Pedro. Estendemos um bocadinho agora, mas de qualquer forma eu penso que é importante ter o vosso também comentário, Júlio em particular. Aqui no capítulo 5 temos o milagre seguinte, portanto, operado por Jesus, onde Jesus vai perguntar a um paralítico se ele queria ser curado. Aliás, vou ler rapidamente, portanto, esse episódio, está no capítulo 5 de João, obviamente, no verso 6, onde diz-nos o seguinte: Jesus, vendo, portanto, aquele paralítico deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Júlio, o que é que pode justificar esta pergunta neste contexto que parece ser algo desconcertante? Sim, vamos lá ver. Eu penso que Jesus vai querer levar este homem exatamente ao contrário daquilo que o Pedro acabou de dizer. Exatamente o contrário. Não é? E Jesus vai criar uma circunstância, uma situação para levar esta pessoa a entender quem é que na realidade Jesus é. Isto parece-me que é extraordinário. Mas antes de irmos aí, Tiago, era bom fazermos aqui um enquadramento para realmente as pessoas que nos estão a acompanhar possam realmente entender melhor. Onde é que se passa este milagre? Ora bem, passa-se efetivamente no tanque de Betesda. Qual era a crença que existia? A crença que existia era que um anjo, acreditava-se, portanto, que o anjo naquele tanque agitava, portanto, a água, e o primeiro doente que entrasse efetivamente na água seria
automaticamente curado, não é? Portanto, é por isso que os alpendres do tanque estavam completamente cheios de pessoas que esperavam ser curados na próxima ocorrência, ou na ocorrência seguinte. Portanto, estavam ali com esse objetivo. Segundo, neste enquadramento, vemos Jesus a ir para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém e, ao passar pelo tanque, ora, Jesus constata este cenário. Constata este cenário e ele repara a imensa multidão que ali está. Não é? E aquilo chama a atenção de Jesus. Porque Jesus era curioso também. Portanto, ele gostava de, na realidade, enfim, viver as circunstâncias do seu dia-a-dia. Não é? E observar. Era muito observador sobre o que se passava à sua volta. Aliás, muitas das coisas que ele diz vai buscar muito essas imagens àquilo que ele observava efetivamente à sua volta. E eu imagino, aliás, todos nós que estamos aqui só podemos imaginar exatamente esta visão. Isto deve ter sido uma visão incrível, não é? Incrível. Todas aquelas pessoas, obviamente que nós não vamos dizer o contrário, porque provavelmente muitas daquelas pessoas encontravam-se efetivamente doentes, nós isso não podemos realmente pôr em causa, muitas delas, não é? À espera que por uma cura na água que certamente não viria nunca. Não viria nunca. Portanto, então Jesus constata este cenário e Jesus vê neste cenário uma oportunidade magnífica. Porque Jesus também era um homem, era alguém, digamos, de oportunidades, não é? Portanto, ele viu neste cenário uma excelente oportunidade. Ora bem, sendo que, obviamente, no tanque todos queriam, como eu disse, ser curados, vem exatamente a pergunta. E a pergunta é, porquê é que Jesus pergunta ao paralítico se ele quer ser curado? Esta é uma pergunta que a mim me fez refletir e pensar. Porquê é que ele quer ser curado? Lá está, era um bocadinho aquilo que há bocadinho o Pedro dizia, sim. Não é? Portanto, ele primeiro levanta aqui a questão, não quer dizer que ele não vá fazer a seguir, efetivamente, o milagre, mas reparem a pergunta. Porquê é que Jesus pergunta ao paralítico se ele quer ser curado? Ora, quando se está doente durante muito tempo, o que é que acontece? Acontece que a doença em si torna-se na norma. E por estranho que pareça, pode por vezes ser um pouco perturbador deixar a deficiência para trás. O homem dá a entender na sua resposta que ele deseja a cura. Ele dá a entender na sua resposta que ele deseja a cura. O problema é que este homem está a procurar a cura no lugar errado. Portanto, não é ali que realmente ele devia procurar a cura. Ou seja, enquanto aquele que fez as pernas do homem está mesmo à sua frente, ele ainda não tinha percebido isto. Ele não tinha entendido esta tremenda verdade, esta tremenda realidade. E então, mal sabia aquele homem, aquele paralítico, quem estava a falar com ele. E é aqui que me parece que realmente, digamos, é fundamental e importante. É um bocadinho isto. É teres o foco num relacionamento com Deus e não teres o foco no teu problema. Não te relacionares com Deus por causa do teu problema, mas independentemente de qualquer que seja a circunstância e a situação. Eu parece-me que isto é extraordinário. E porquê? Porque embora depois da cura, talvez tenha começado ele a perceber exatamente que Jesus era de facto alguém muito especial. E é isto que me parece extraordinário. É que antes de qualquer ato visível, é importante que eu seja levado a perceber quem é Jesus na minha vida. Exatamente. Ok? Este é um outro aspecto fundamental. Portanto, Jesus não pediu a esse homem, não pediu àquele homem, àquele sofredor, que tivesse fé nele. Curioso este detalhe. Jesus não pede àquele homem que tenha fé nele. Ele disse-lhe simplesmente, e é incrível, digamos, o repto, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus não diz, tens que ter fé. Não. Jesus apenas dá uma ordem. Ok? Ora, no entanto, é curioso que a fé do homem agarra-se àquelas palavras. A fé dele não está dependente da possibilidade da cura, mas a fé dele está baseada nas palavras de Jesus. Nesta frase incrível.
E então nós vemos aqui, nesta altura, vemos a espetacularidade que vai ocorrer, nós sabemos, né? Cada nervo e músculo vibram com uma nova vida, aquele homem está diante do Criador, portanto vibram, a energia da saúde volta, os seus membros que estavam paralisados voltam a ressuscitar, e, sem duvidar, e parece-me que isto é importante, Cristo, aquele homem obedece à ordem de Cristo. E todos os músculos respondem à sua vontade. Então o que é que acontece? Vemos aquele homem pôr-se de pé, não é? Extraordinariamente, um homem gozo pleno das suas faculdades, etc, etc. É curioso que mais tarde, Tiago, Jesus vai encontrar este homem no templo. Mais tarde. E Jesus vai lhe dizer, eis que já estás são. Não é? É isso que ele vai dizer. Não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Ora bem, isto aqui entraríamos agora num outro campo, ok? Que é estabelecermos aqui um bocadinho a relação entre a doença e pecado, etc, etc. Mas, sobretudo, voltando à questão que tu colocas, Tiago, eu gostaria de acrescentar aqui um pequeno detalhe. Nesta ocasião, é importante nós pararmos em particular e reparar que Jesus não perguntou ao homem se ele acreditava ou não. Ele não faz esta pergunta ao homem, mas apenas se ele desejava ficar são. Isto foi importante. Então Jesus ordena que o homem se levantasse, pegasse na sua cama, como eu acabei de dizer. O homem não duvidou em nenhum momento, nem esperou para ficar bom. Ok? Portanto, agiu imediatamente de acordo com a ordem de Jesus. Ora, trazendo para a nossa realidade dos dias de hoje, eu diria que da mesma maneira nós também, independentemente dos infortúnios, dos nossos desafios físicos e até espirituais, aparentemente, às vezes sem esperança absolutamente nenhuma, nós somos convidados exatamente a contemplar e olhar para Jesus. Porque é na contemplação de Jesus que nós vivemos. Não é na base da cura que eu vivo. É na contemplação de Jesus que eu vivo e que nós vivemos. E por muito que tenhamos procurado a resposta noutros lugares, não é? Porque acontece, claro. Ok? Porque acontece, a resposta está exatamente mesmo à nossa frente, como este homem tinha Jesus à sua frente. Exatamente. E ele ainda não tinha compreendido quem era Jesus. Exatamente. E, portanto, ou seja, a resposta está mesmo ao nosso lado, à nossa frente, na forma do nosso adorável Senhor Jesus Cristo. Isto parece-me que é extraordinariamente importante. Um convite para desviar os olhos do foco do problema para a própria solução. Exatamente. Que Jesus representa, e deve representar. E não fazer depender, aliás, como disse o Pedro, não fazer depender nunca a minha caminhada espiritual com Jesus de factos, ok? Portanto, visíveis, ou de atos demonstrativos visíveis, portanto, que eu desejo ou que estarei à espera de que venha a ocorrer. Portanto, o meu foco tem que estar por cima de todas estas circunstâncias e manifestações que muitas vezes são desejadas. Muito bem, muito obrigado, Júlio. Ana, última pergunta para ti, está bem? Apesar de todos estes sinais extraordinários, que nós acabamos de falar de alguns deles, ainda neste capítulo 5 temos as primeiras evidências de oposição à obra de Jesus. Ou seja, nem mesmo os milagres parece que chegam para convencer a mente de alguém que se fecha para a crença. Ora bem, como é que se pode explicar isto, Ana? Esta cegueira espiritual nos líderes judeus e, mais importante, será que o mesmo ainda pode acontecer hoje? Há um ditado que conhecemos bem que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. E não quer ver porquê? Porque o orgulho cega. O orgulho cega. E quando nós analisamos a história do povo de Israel e percebemos que ao longo de todos estes sinais está mais do que evidente a identidade e a missão que Jesus tinha na sua vida nesta terra, e nós percebermos que aqueles que eram supostos, e nós ao longo das últimas temporadas abordamos estes assuntos, que aqueles que eram supostos recebê-lo fecharam-se e não quiseram, nomeadamente os líderes do povo judeu, que estariam à espera deste Messias. Só que o grande problema é que Jesus era um padrão diferente de Messias esperado. Eles queriam um Messias guerreiro, rei, forte, capaz de expulsar seja quem for, mas em particular os romanos, e voltar a trazer a glória para o povo de Israel. Como Jesus chega, um homem humilde, filho de carpinteiro, de Nazaré,
alguma coisa boa vem de Nazaré. Ou seja, há uma série de uma série de conjuntos de conceitos, ideias, estereótipos à volta da pessoa de Jesus que não encaixavam no esperado. Não encaixavam no desejado. Porque é interessante, porque a noção do Messias que o povo de Israel tinha era um Messias que vinha libertar uma redenção local e momentânea. E voltando já à parte prática para nós hoje, claro que sim que pode acontecer. Porque se o pior cego é aquele que não quer ver, o orgulho continua aqui. E apesar de nós vermos que a figura de Jesus, humilde e etc., que cria o coração do pecador, queria transformar o pecador, não estava preocupado em tirar romanos ou deixar romanos, ele queria cada um individualmente. E ele falava de um reino em que a base era o amor, a compaixão, a bondade, a misericórdia, e tudo isso não encaixava. Nós hoje vivemos num mundo completamente secular, pós-moderno, se assim quisermos chamar, em que os princípios e os valores estão trocados, em que o certo é o errado para muitos e o errado é o certo para muitos, está tudo trocado. Obviamente que vivemos num mundo em que tudo é subjetivo, em que é a minha fé, a tua fé, o meu Deus, o teu Deus, e então podemos cair no orgulho, podemos cair em não reconhecer Jesus realmente como o nosso Messias, o nosso Salvador, aquele que quer redimir-me, aquele que quer que eu um dia faça parte, como já se falou, tenha a vida eterna. Podemos achar que não precisamos dele e auto-justificamos. E isto é exatamente o que aconteceu no primeiro século com os líderes religiosos. A autojustificação. Eles conseguem diante de Deus fazer tudo. Podemos também achar que temos muito a perder, como eles achavam que tinham, como líderes do povo. E nós também, o nosso status na sociedade pode pesar na nossa forma de escolha. Ou então até podemos aparentemente aceitar e usar Jesus como um amuleto, e vamos voltar à conversa que estávamos a falar, de querer milagres na minha vida, suprir necessidades físicas, espirituais, familiares, financeiras e etc. Ou temos uma prática religiosa superficial, ou então simplesmente não nos identificamos porque a nossa vida está bem. Por que mudar? Porque aqui está a grande questão da essência do Evangelho de João. Porque crer significa mudança. Ter fé em Jesus significa que nós vamos permitir que essa fé nos transforme, que o Espírito Santo nos transforme. E os líderes religiosos, pelo orgulho, por não quererem perder status, seja qual foi a razão, eles caíram nesse erro. E nós hoje, às vezes, também nos podemos cegar quando deixamos de ter o nosso foco, como dizia o Júlio, em Jesus, naquilo que é o essencial, porque o essencial para a nossa vida é Cristo. Tudo o resto são acréscimos, mas o nosso foco é Jesus. Exatamente. Pensamos demasiado naquilo que vamos perder pessoalmente e pouco naquilo que vamos ganhar exatamente nessa entrega pessoal. Muito obrigado, Ana. Meus caríssimos, agradeço-vos a vossa participação. Vimos hoje como João, o apóstolo amado, mostra que Cristo, através da realização de muitos sinais e milagres, ele possuía poder divino e uma autoridade divina também, ele próprio, uma vez que ele revelou o caráter de Deus, o Pai. E estes milagres apontam a direção para o único caminho, aquele que é o único, na verdade, que conduz à vida eterna. E João alude apenas a alguns desses milagres, o suficiente para, idealmente, de certa forma, convencer o seu público a aceitar a verdadeira garantia da salvação e a viver de acordo com ela. Para nós terminarmos, vou apenas um minuto, Júlio, vou-te pedir a ti para fazeres um pequeno resumo daquilo que nós hoje aqui falámos, para que possamos então levar esta mensagem connosco. Bom, o resumo que eu faria é exatamente este. Em primeiro lugar, ter em conta que, na realidade, Jesus, no Evangelho de João, ele é Deus. Este é um primeiro aspecto. Segundo aspecto, é um Deus todo-poderoso. E um terceiro aspecto, rapidamente dizer
é um Deus que está interessado no meu e no nosso coração e no coração de todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado, João, muito obrigado. Esta é exatamente a mensagem central de tudo isto. Mais uma vez, então, quero apenas recordar para aqueles que estão lá em casa e que nos seguem e que agora perguntam como é que eu posso, então, continuar a estudar estes temas e outros que a Bíblia me apresenta. Muito bem, recordo que temos, então, este manual, este guia de estudo, A Origem de Tudo. Um manual extraordinário que não vai querer perder e que pode solicitar através da linha do número 933-939291. Mais uma vez, tome nota, 933-939291, e pode usar esse contacto também para solicitar algum esclarecimento, alguma pergunta que nós não tivemos a oportunidade de responder aqui neste programa. Esteja à vontade, nós estamos aqui exatamente para isso e é o nosso gosto poder expor a palavra de Deus, exatamente respondendo às perguntas com a Bíblia aberta. Muito obrigado mais uma vez por nos ter acompanhado em mais este episódio. Já sabe que temos encontro marcado no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.